Fala galera, como vocês estão? Meu nome é Renan, eu faço física na UEL, vou pro terceiro ano este ano. Eu tenho um Instagram que é focado para divulgação científica e a fim de dar uma movimentada nele, né? Eu vou fazer aqui uma revisão de um artigo da literatura sobre um tema bem interessante, que é sobre correr ou andar na chuva, qual que é o melhor. E eu trouxe aqui para vocês, né? Vou colocar na tela qual foi o artigo, né? Ele foi um artigo aí publicado em 2013 pelo Henrique Patriota, Alberto Carlos e Paulo Peixoto. Ele foi publicado aí na revista da SBF, né? Que é Ensino Brasileiro de Física. E eu vou estar aqui com vocês fazendo uma revisão dele, né? Eu já marquei algumas partes que são as partes principais dele, então vai facilitar muito nessa revisão, porque afinal meu papel aqui é passar para vocês a mensagem que esse artigo nos traz, né, a conclusão, como que foi feito todo o processo teórico e fundamental. Então, vamos lá. Então, galera, já coloquei aqui o artigo para vocês na tela e vamos começar, né? Então, seu título é Andar ou Correr na Chuva, um problema não trivial. Já citei sobre os autores e vamos começar aqui pelo resumo, né? Sempre começando pelo resumo, ver o que o artigo está nos falando. E eu achei interessante citar essa passagem que diz sobre um fator que o artigo considerou na realização desse modelo, né? Sobre andar ou correr na chuva, qual que é o melhor. Até porque isso aqui é um problema de otimização. Então, tem vários modelos que descrevem esse fenômeno, né? E o modelo deles, eles conseguiram considerar o fato da absorção da chuva, e mais pra frente vocês vão ver por que disso. Bom, vamos começar então com a introdução desse artigo, e aqui eu vou passar bem brevemente, né, porque eu também não quero que seja algo muito demorado, então eu já coloquei aqui duas citações que eu achei interessante mostrar. A primeira é justamente sobre este questionamento entre andar ou correr na chuva, certo? Ele traz aqui os pontos que as pessoas costumam utilizar, né? Tipo assim, é melhor andar. Por quê? Porque andar, a pessoa vai gastar mais tempo, só que também menos pingo de chuva cai nela, né? Só que quando ela corre, ela percorre o percurso num tempo menor, mas ela, querendo ou não, ao correr, ela é atingida por mais gotas, né? Então, é este questionamento que ele traz. E ele traz também os principais objetivos desse artigo, que primeiro, né, é mostrar que o problema realmente não é trivial, e não é, e também mostrar como que os físicos trabalham, porque isso aqui é um problema de otimização e criação de modelos, então é bem legal. Inclusive, logo aqui no começo, esse D'Angeli, ele é um físico que tratou um modelo para resolver esse problema, e tem vários outros modelos. Depois lá no final do artigo ele mostra quais são os tipos. Então vamos começar com o modelo de partida, que é o primeiro modelo que o artigo cria, e depois eles aprimoram esse modelo de partida. Então, galera, vou passar aqui brevemente, né, no modelo de partida do artigo. Então foi onde eles começaram a tratar sobre esse problema. Então, eu não quero que seja algo muito demorado, né? Então, eu vou passar aqui mais rapidamente sobre as passagens. E eu quero focar mais nos resultados finais desse artigo. Então, vamos lá. Basicamente, eles modelaram um corpo humano como se fosse um paralelepípedo de dimensões C, B e A, correndo ou andando a uma velocidade V para percorrer uma distância L. E a chuva, ela vai cair verticalmente com uma velocidade VQ constante. Aí ele vai definir algumas grandezas, né, como a densidade volumétrica de água. Então, isso é porque o modelo não vai tratar de cada gota que cai, ele vai tratar sim de uma densidade de gotas. Então, esse lambda aqui é basicamente como se fosse uma espécie de concentração, assim, cliquei errado. Uma espécie de concentração. E bom, a partir disso ele começa, né, dando nome aos bois. Então MV é a massa e volume real que vai atingir o paralelepípedo, e V const é o volume que vai atingir o indivíduo.
Aí, bom, depois disso, o indivíduo começa a se mover, e aí eles começam a tratar o problema de acordo com o referencial do paralelepípedo em movimento. Então, vai ser de acordo com esse referencial S' que eles vão tratar toda essa primeira modelagem, certo? Então, agora, ele vê ele indo para frente, né, indo do ponto A até o ponto B. Ele vê a chuva caindo numa diagonal, né, fazendo um ângulo θ com a vertical, que é a velocidade terminal do pingo de chuva. E, bom, ele vai basicamente calcular as distâncias, né, ele vai calcular o volume de água que vai atingir, vai substituir um monte de coisa, para no fim, então aqui ele calcular a massa de água que vai chegar e vai bater, entre aspas, né, nesse paralelepípedo, vai substituindo as coisas, multiplica em cima e embaixo por ΔT, tem aqui um fluxo, né, uma vazão. Ele chega que a massa em função da velocidade do paralelepípedo é dada por essa expressão. Só que aqui você perceba que essa distância ela pode ser separada, né, vetorialmente, por você saindo do ponto A até o ponto C e depois do C até o B. E quando você faz isso, você chega nessas duas expressões, e aonde esse cara é a massa total de água que vai atingir o indivíduo, só que essa massa é a massa que vai atingir a parte frontal e ms é a massa que vai atingir a parte superficial, né, a parte que está acima. E a primeira, que é a massa frontal, é justamente a primeira parcela dessa equação, e a massa superficial é a massa que está a parte da segunda equação aqui. Bom, depois disso ele vai tratar alguns casos de limites, né? Então é interessante ver que essa massa na parte frontal ela não depende da velocidade do percurso. E aqui por fim ele reescreve essa massa superficial, né, da parte de cima, como se fosse cabeça e ombro, e como uma vazão aqui, para ficar mais fácil de tirar os limites extremos, né? E percebe-se que quando v, a velocidade do corpo, ela vai para zero, né? Quando isso aqui vai para zero, esse termo ele fica muito grande, né? Ou seja, quando eu estou diminuindo minha velocidade, eu ganho mais massa de água, então a minha massa total aumenta. Agora, quando eu corro ou ando muito rápido, esse termo ele cai para zero e eu tenho apenas uma massa que depende das minhas dimensões, da dimensão da densidade de água que está no ar, que está caindo no ar, e do quanto eu vou ter que andar, o que é logicamente esperado, né? Bom, ele dá aqui um exemplo, né, sobre o quanto você ganha correndo mais rápido ou não, né? Então, aqui ele pega uma velocidade terminal da chuva caindo a 9 metros por segundo, ele pega uma pessoa correndo a 3 metros por segundo. Então, pega eu correndo a 3 e o Bolt correndo a 10,44 metros por segundo. A gente percorrendo a mesma distância, eu, Renan, correndo a 3 metros por segundo, vou receber 13% a mais de chuva do que o Bolt correndo a 10,4, ou seja, correndo o triplo mais rápido que eu, ele vai receber 13% a menos. Então, aquela coisa, você se molha menos, mas o esforço é muito grande, então não sei se compensa tanto. Aqui ele mostra o gráfico, né, que ele chega. Então perceba que não tem nenhum ponto de mínimo, né? Você tem apenas um limite dessa razão aqui indo para infinito. Então, bom, vamos lá. Agora é a parte do modelo refinado, que é onde eles vão entrar com o fator de absorção dentro desse modelo mais simples. Para o modelo refinado, o que vai acontecer? Eles vão partir do preceito de que nem toda gota que cai molha, porque atingir é diferente de molhar, justamente o que eu coloquei aqui. Eles vão... essa construção que eles dão é muito boa, né? Eles chegam aqui nessa conjectura, né? E a construção para eles chegarem nisso é muito linda, muito fácil, muito simples de visualizar.
E é basicamente assim, ele dá um cenário que você tem uma bola de tênis, atinge ela com uma raquete, uma velocidade alta. A bola sofre uma deformação e vai para frente. Se você atinge devagar, essa bola vai fazer o quê? Vai devagarzinho. Agora, em vez da bola, imagina que você está no cenário de gravidade zero e você pega a mesma bola de tênis, só que ao invés de ser de tênis, ela vai ser uma bola de gelatina. Pega a raquete de tênis, bate rapidão. O que vai acontecer? Você vai ficar com a maior parte de massa ainda aqui. Ela vai se mover bem lentamente, só que a quantidade de massa que vai ficar entre as redinhas da rede de tênis, da raquete de tênis, vai ser pouca. E se você picar bem devagarzinho, der um totozinho, aí você vai ter a massa indo toda para frente e apenas uma pequena fração. Agora, se ao invés dessa bolinha de gelatina, você tiver uma bolinha d'água, uma gota d'água, e agora, ao invés de uma raquete de tênis, você tem uma raquete de tênis de mesa, que é menorzinha. Se você pegar e dar uma espatifada nela, a gota, ela vai se espalhar por toda a raquete, certo? Imagina uma gota que eu bato, ela se espalha por toda a raquete. Se agora eu pego bem devagarzinho, pego essa gotinha aqui, ó, dou só um totozinho nela, o que ela vai fazer? Ela vai bater, vai molhar um pouquinho a raquete e vai pra frente. Então foi com esse experimento mental que eles conjecturaram, né? Quando uma gota colide em alta velocidade com uma superfície plana absorvente, quanto maior a componente da velocidade da gota perpendicular a essa superfície, no referencial da mesma, maior fração absorvida da gota. É justamente o experimento que a gente fez aqui mentalmente. E aí, para isso, eles vão dar um nome, né, que vai ser gama. Então, esse fator de absorção, o coeficiente de absorção, vai ser utilizado aqui como gama. Eles vão calcular qual que é esse fator de absorção para a parte frontal do paralelepípedo e para a parte superficial, para a parte de cima do paralelepípedo, né? Então, para a parte frontal, você chega nessa expressão que esse gama f de π sobre 2 vai ser basicamente 1, então eles chegam que esse coeficiente vai ser seno de θ, onde θ é o ângulo, aquele mesmo ângulo que estava lá em cima, né? Vou mostrar aqui para vocês. É o mesmo ângulo que a chuva, isso aqui, ó, é o mesmo ângulo que a chuva está fazendo com a velocidade terminal dela caindo. E além disso, eles vão calcular também esse fator de absorção para a parte que bate na nossa cabeça, ombros, né? Então na parte superficial. Note que eles utilizam φ aqui justamente por conta de uma constante de fase aí, eles vão ajustar ela e você chega que é basicamente um cosseno de θ. E ok, fechou. Depois disso, eles fazem mais alguns ajustes, né? Eles colocam que esse fator gama na parte superficial ele vai ser 1, porque o ângulo ele é tão baixo que você tem o cosseno de θ sendo aproximadamente 1, então não vai variar tanto, então eles já definem como 1 para você conseguir refinar ainda mais seu modelo. Olha, para a velocidade do Bolt correndo, o máximo de ângulo que você consegue chegar, aquele ângulozinho θ, é um ângulo de 40,8 graus, com uma velocidade terminal da chuva a 9 metros por segundo, certo? E com uma velocidade de 5 metros por segundo, que é basicamente uma pessoa aí normal correndo, né? Você tem que esse γ s, esse fator de correção é 0,87. Então é por isso que eles aproximam ele para 1, porque seus ângulos vão ficando tão baixos que seu valor vai tendendo para 1. Então você já coloca como 1 e já simplifica seu problema. Ele ainda traz aqui sobre uma possível melhora, né, para esse ajuste, que é acrescentar um expoente positivo menor que 1, porque aí ele vai tratar melhor sobre esses valores menores de θ, né? Então aqui você não teria que fazer esse arredondamento, já que seu modelo não funciona para θ muito pequeno. E bom,
agora, basicamente, aquele resultado que ele chegou, ele vai modificar ele acrescentando esse fator de correção, né? Então, nossa, ele vai chegar nele acrescentando esse fator de correção e aqui, né, o nosso gama S ele vai valer 1, então ele vai só sair, e o nosso gama F ele vai virar esse seno de θ. Então, por fim, você vai ter toda essa expressão para a sua massa que chega no corpo em função da velocidade do paralelepípedo. E o que é esperado é que, conforme eu aumento a minha velocidade, né, a quantidade de massa de água que chega na minha parte superficial, conforme eu vou mais rápido, ela diminui. Porque, basicamente, todas as gotas que eu vou tomar é no meu peito e na minha parte frontal. Que é o que acontece porque essa massa na parte frontal ela cresce. Justamente porque aqui eu tenho uma raiz, né, de 1 sobre v² sobre v². Se você estiver duvidando, tira o limite desse vzinho indo para infinito para você ver. E ainda assim ele vai lembrar que a minha massa da parte frontal ela é justamente esse cara que não depende da velocidade. Então ele vai trocar aqui, vai reajustar esses termos, né? Ainda alguns termos aqui também que tem em comum. E você tem aqui uma razão e essa outra parcela da equação. Então você consegue ter essa razão em função dessa outra razão. É isso que ele vai fazer. Vai fazer um gráfico dessas duas razões, né? Entre a massa total e a massa que chega na minha parte frontal sobre a minha velocidade do meu paralelepípedo e a velocidade terminal da gota. Então, fazendo esse gráfico, né? Ele está aqui para baixo. Você tem este ponto de mínimo, que é justamente a velocidade ideal que você se molha menos, né? Nas condições de C sobre A ser igual a 15, né? Onde C sobre A basicamente é uma proporção ali de um indivíduo médio, né? Que ele utiliza aqui. E essa velocidade é basicamente 0,27 vezes a velocidade terminal da chuva. E ele dá um exemplo, né? Onde você tem uma velocidade terminal de 9 metros por segundo, com C sobre A igual a 15. E o seu valor de V, ou seja, a velocidade ótima para você se molhar menos é 2,4 segundos. O que é legal porque ou você está caminhando meio rapidinho ou você está correndo bem lento, né? Então depende do seu ponto de vista. E, bom, no mais o artigo é isso, né? Como conclusão aqui, ele fala que realmente depende de muita coisa, né? A chuva homogênea, é vertical, tem vento, não tem. Ele ainda trata sobre a roupa, né? O quanto sua roupa vai absorver aqui, mas eu acho que isso não vai influenciar tanto, não. Só vai complicar vocês. Então, isso aqui é para um caso extremo, né? Que ele cita aqui como exemplo. É legal ler, mas eu quero ser mais rápido. E, bom, por fim, ele conclui que há várias coisas que podem mudar, né? Esse tipo de resposta. Então, não é um problema tão fácil de ser modelado, né? E esse trabalho que eles incluem essa absorção das gotas, né? Que nem toda gota que atinge ela realmente molha. Segundo eles, até a época, né? Era algo novo e eles conseguiram chegar nessa velocidade ótima, né? Para isso, coisa que os trabalhos anteriores não tinham feito. Então, por isso que eu achei interessante. E por fim, como eu disse, ele traz, né, os modelos que também fazem essas explicações, ó, tá vendo? Então, não existem só uns, né? Tem vários modelos aí. Então, no mais é isso. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí sobre o que é melhor correr ou andar na chuva, né? E faltou, na real, responder o que é melhor, né? Na verdade, é melhor você levar um guarda-chuva, porque depende de muita coisa. Mas, no fim, se a chuva estiver caindo de cima para baixo, retinha, corre. Mas também não corre tão rápido, senão você vai pegar mais chuva. Cuidado. Então, tchau, gente. Até mais, até uma próxima. É isso.